Página 18, número 2 e semente 13. Número 2, a obra de Jesus Cristo, a criação da igreja. Eu quero que você entenda isso como também uma continuação de capítulo 1, quando ele falou de reconhecer o poder que está agindo em nossas vidas. O que esse poder fez? Não somente restaurou nosso relacionamento com ele, não somente transformou nossas vidas, mas agora está quebrando barreiras que existem por séculos dentro do ser humano por causa da sua carne e criando uma coisa que ele chama a igreja. Semente 13, Efésios 2, 13 a 18. Vamos ler esses versículos antes de continuar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A semente fala a beleza da criação da igreja está na união das pessoas que não se dariam bem naturalmente. Isso é uma continuação do principal aqui que já falamos. Quando pessoas que naturalmente odeiam um ao outro, pelas diferenças que eles têm, estão unidos no só corpo, isso reflete a beleza da igreja. Clubes e grupos sociais se juntam porque têm algo em comum. Pensa nisso, torcidas organizadas estão unidas pela paixão que eles têm para um time de futebol. Você tem grupos que são clubes de pessoas que são ricos, ou clubes de pessoas que são fãs de um certo tipo de música ou certo ator. Tem um monte de maneiras que pessoas se unem, mas sempre é ao redor de alguma coisa que eles têm em comum. Normalmente são pessoas da mesma raça, língua ou grupo socioeconômico. É fácil formar um grupo unido de pessoas que têm a mesma cultura e os mesmos costumes, mas a união que Deus cria dentro da igreja é uma conexão tão estreita que jamais qualquer esforço humano pode criar. Só Deus pode unir pessoas tão diferentes em um só corpo. Nossa visão carnal dos outros e da igreja não impede de experimentar a união na igreja que Deus quer. Uma das coisas que eu gosto é de trazer grupos de americanos para o Brasil para experimentar a igreja aqui. Muitas vezes a gente pensa, especialmente no início, que a língua vai ser uma barreira, a cultura vai ser uma barreira. Mas logo a gente descobre, quando conhecemos pessoas em Cristo com outros países, até a língua não é tanta barreira. A gente sente algo em comum, algo que é mais forte do que o sangue. O relacionamento é muito forte que tem quando duas pessoas verdadeiramente conhecem a Jesus Cristo. Os exercícios e perguntas. O que Deus fez para criar essa união? Número 2. Por que é difícil para as pessoas de culturas diferentes se derem umas com as outras? Número 3. Por que a obra de Cristo foi essencial na criação da igreja? Número 4. Leia Atos 2, 42 a 47. Que qualidades notamos na igreja primitiva? Descreve sua união. Ponto B. A igreja primitiva experimentou essa realidade. Por quê? Agora, lembre-se disso, as pessoas não entenderam muita coisa sobre a igreja. Jesus não deixou o estatuto, modelo para a igreja. Ele não falou para eles como, quando eles devem reunir, o que deveriam fazer. Mas quando o Espírito Santo caiu sobre cada um, encheu cada vida, daí surgiu uma união incrível entre as pessoas. A igreja surgiu quando o Espírito Santo veio e foi muita união. Primeira coisa Deus fez, ponto A,
aproximou os gentios de Deus. Ele fala em 13, mas agora, em Cristo, e a ênfase aqui em Cristo, você lembra que isso é um contraste com que ele terminou o versículo 11 falando por mãos humanas, mas agora, em vez de por mãos humanas, por meio de Jesus Cristo, ele é a gente que realizou isso. Vós que antes estavas longe, o que ele estava falando? Nós estávamos longe no sentido que distante de Deus, era uma palavra que indica que estávamos distante de intimidade com Ele. Não tivemos isso culturalmente, espiritualmente, tudo, nós estávamos distantes. Mas Ele falou, aqui fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A palavra fostes aproximados é ginomai. Isso indica que houve uma mudança de estado. Ginomai enfatiza uma transformação. O que estava longe, houve uma transformação. Ginomai, que está próximo, espiritualmente, culturalmente. O que Jesus Cristo fez para realizar isso? Pelo sangue de Cristo. Agora, o que o sangue de Cristo fez? O sangue de Cristo é a morte violenta dele. E isso acabou as coisas que criaram uma distância entre homem e Deus. Nota que ele estava falando, não que estavam longe de Israel tanto, que estavam longe de Deus. Os gentios estavam não somente longe de Israel, mas estavam longe de Deus. Mas ele pegou a gente e nos trouxe próximo a ele pelo sangue dele. Sua crucificação nos aproximou. Aí ele explicou isso, 14, porque Ele é a nossa paz. Nota que ele usou uma palavra muito forte. Ele fala que Ele não trouxe paz, Ele é a paz. O Talmud fala que Deus é Shalom. Eles usam a palavra Shalom. Yahweh Shalom, para descrever o próprio Deus. Deu até propriamente o nome. Ele é a paz, nossa paz. Paz com quê? Entre Deus e homem. Quer dizer que nós estávamos longe, Ele nos trouxe perto e restaurou o relacionamento, nos deu shalom ou paz com Deus. Mas nota que ele falou que esse também que Cristo fez, ele também fez dois grupos em um. Mas ele fez uma coisa a mais. Versículo 19 fala que ele criou uma nova unidade. Deus não elevou os gentios ao nível dos judeus e os fez parte de Israel. Isso é muito importante. Mas aproximou os dois grupos para formar algo novo e distinto, sem distinção entre os membros. No versículo 15, Paulo afirmou que é algo novo, que nunca existia antes, é algo inédito que ele fez aqui. Então, esse que ele descreve aqui, versículo 14, ele é nosso Pai, qual de ambos, os dois grupos, judeus e gentios, fez um. Interessante essa palavra, um. Deus é um, o Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mais um. Ele falou que homem deixa pai e mãe, os dois se tornaram um. Essa aproximação é muito importante. Ele simplesmente falou não só um grupo, mas fez um. Ele fez os dois um, como o dicionário fala um, e a mesma coisa dentro do grupo. Esse me levou alguns anos atrás de pensar sobre a igreja. E eu comecei a pensar sobre meu relacionamento com Lisa, minha esposa. Eu pensei, olha, se eu não sei como se tornar um com minha esposa, experimentar união espiritual em todo o aspecto de uma só mente, eu não vou poder fazer isso no nível da igreja. Mas o que ele fez para fazer esses dois grupos um? E tendo derribado a parede de separação, derribado significa que ele destruiu, ele eliminou qualquer coisa que poderia ser uma barreira. Agora, interessante, no templo dos judeus, na época de Cristo, houve uma mureta. Se você já viu o átrio do templo, ao redor do tabernáculo, as partes mais sagradas, houve uma mureta. E os gentios foram permitidos a entrar no átrio para fora. Eles chamaram isso o átrio dos gentios. Havia uma mureta que separou esse átrio dos gentios da parte onde só os judeus podiam entrar. E de fato havia um aviso no grego, e eu não sei se outras línguas, mas eu já vi uma
uma pedra com escrito isso, que veio desse mureta, que fala: sob a pena da morte, um gentil passará essa mureta. Então criou uma divisão dessa área do templo. Já vi um filme onde Pilatos entrou nesta área lá e ele não estava permitido, ele respeitou isso. E todos os romanos respeitaram isso. Então essa barreira que separou os gentios e os judeus foi tirado. Esse foi completamente eliminado. As divisões que criaram isso. O que eram essas coisas que foram eliminadas? Ele destruiu as barreiras culturais. Ele destruiu a mureta no templo que separava os judeus e gentios. Ele acabou com a hostilidade causada pela lei cerimonial. Ele falou isso: aboliu na sua carne. Quer dizer, aqui a carne implica no seu corpo sacrificado a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essa lei dos mandamentos na forma das ordenanças, a palavra ordenança é dogma no grego. Isso está falando os leis e os mandamentos que tiveram essas coisas de dogmas e práticas que criaram hostilidade. Como eu falei na sua apostila, a intenção dessa lei era simbolizar a obra de Cristo e proteger Israel, porém não de causar inimizade. Eu vejo a lei do sábado, por exemplo. Os judeus não tiveram negócios no dia do sábado. Isso criou uma separação deles com as outras pessoas para não se misturar tanto. Criou diferenças culturais para deixar o povo de Deus puro. Mas não era para ser um motivo de hostilidade. A lei era o código, os mandamentos eram as regras detalhadas e as ordenanças são as proclamações sobre isso. Todas essas coisas criaram dogmas, práticas e coisas que criaram não somente uma separação, mas hostilidade, inimizade. Porque quando pessoas são diferentes do outro, têm práticas diferentes, sempre isso cria hostilidade. Você pode ver isso, quanto que religião cria problemas. Eu concordo e discordo com meu pai, no sentido, ele sempre fala: eu vejo que muitos problemas no mundo hoje é religião. Você pode ver quantas guerras são por causa da religião. Agora, eu concordo com ele. Pessoas não gostam de práticas religiosas que são diferentes do que suas práticas. Isso cria hostilidade. Mas Cristo Jesus não é uma religião. Porque quando pessoas conhecem Cristo, eles podem praticar coisas um pouco diferentes. Isso não cria hostilidade. Mas, em realidade, religião, no sentido que eu uso isso, é que causa problemas entre as pessoas. Ele usou a palavra aqui, inimizade. Ele usou essa palavra 2 vezes nesse trecho aqui, de criar-se inimizade, hostilidade. Coisas que ele comparou com esse muro que estava fazendo uma barreira entre judeus e gregos. Como eu coloquei na sua apostila, colocou-nos no novo grupo 15, sem distinção. Ele estabeleceu a paz e ele reconciliou os 2 grupos com Deus. Eu gosto muito disso porque isso mostra que Deus não simplesmente colocou os gentios dentro de Israel e chamou essa coisa a igreja, que é a mesma coisa de Israel. Nota que ele falou no fim do 15, para que dos 2 criassem em si mesmo um novo homem. A palavra novo lá não é uma renovação, mas uma coisa inédita. Aí enfatizando fazendo paz, quer dizer fazendo paz entre homem e Deus aqui. Também esse paz implica que houve paz entre os 2 grupos, mas ele enfatizou isso e reconciliar-se ambos em um corpo com Deus. Então o corpo que foi formado foi reconciliado a Deus. Então a reconciliação não é entre judeu e gentil, mas com Deus. Então a implicação de tudo isso é que tanto os judeus como os gentios estavam separados de Deus. Ele juntou no corpo e daí reconciliou esse corpo com ele mesmo. Ele fez isso por intermédio da cruz, a morte dele, destruindo por ele a inimizade. Essa é a segunda vez que essa palavra aparece aqui. Então ele fez um novo homem, kainos. Ele fez um corpo, soma, para Deus e reconciliou os 2
a Deus através da sua morte, sua crucificação. E aqui, essas são as duas coisas que ele fez. Ele criou um novo homem e ele reconciliou os dois a Deus. E versículo 17, ele evangelizou os dois grupos, porque os judeus estavam distantes de Deus também, porque ele falou, e vindo, evangelizou, pregou as boas novas, evangelizou paz, pregou as boas novas de paz com Deus a vós outros, que estavas longe, mesma coisa, e evangelizou paz também os que estavam perto, os judeus. Os judeus estavam perto no sentido do conhecimento, eles não estavam tão distantes, não houve uma coisa tão radical para eles, mas eles ainda precisavam do evangelho. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nota esse versículo, tem a Trindade, por ele, é Jesus Cristo, ambos têm acesso ao Pai, e um Espírito é o Espírito Santo. Agora, é interessante que, através de Cristo, o que nós temos? Essa palavra acesso é importante. Prosagoge, usado em Romanos 5:2, Efésios 3:12 e aqui. Esta palavra foi usada para uma pessoa que ia levar a pessoa para dentro e apresentar perante o rei. Você lembra a história de Esther? Esther aproximou o rei sem esse acesso, sem uma pessoa para aproximar. Então, ela arriscou sua vida aproximando o rei desta maneira. Mas nós temos essa apresentação, temos alguém que vai nos apresentar perante o Pai, nos dar acesso a Ele, é através de Jesus Cristo. E isso em um Espírito. Isso indica que é o Espírito Santo é que nos conduz, é Cristo que nos dá esse acesso ao Pai. Agora, uma coisa muito importante aqui. Às vezes, os pentecostais gostam de criar diferentes classes de cristão. Um que é batizado com o Espírito e outro não. Aí essa pessoa tem unção e outro não. Essa pessoa faz milagres, esse outro não. Então você vai ver uma tipo hierarquia de pessoas e sempre pessoas falam, pastor, ore por mim. Pensando que o pastor tem mais acesso a Deus do que qualquer um. Agora nota que ele está falando. O que cria um grupo sem distinção? Você pode falar, os judeus estavam mais santos porque eles praticaram isso, sabiam mais da lei. Não, ele fala, uma vez que as pessoas estão em Cristo, cada pessoa tem o mesmo acesso a Deus. Isso cria uma igualdade dentro do corpo, onde não há distinção entre homem e mulher, porque homem e mulher, os dois têm acesso a Deus. O homem velho e o homem novo tem acesso a Deus, a pessoa que está muito tempo em Cristo e pouco tempo em Cristo, o rico, o pobre, o dono de tudo e o homem que é o mais baixo funcionário, todos têm o mesmo acesso ao Pai, através do Espírito Santo, que nos leva a se relacionar com Deus. Então, a intimidade com Deus é que traz a igualdade dentro do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Então, a base da criação da igreja, nota, eu queria enfatizar essas três coisas. Em versículo 13, ele falou do sangue, ele falou sua morte e nos purificou para podermos nos aproximar de Deus e uns aos outros. Ponto B, a carne, em versículo 15, ele se tornou um homem, tomou nossos pecados sobre a si mesmo e foi sacrificado para nos reconciliar com Deus. E ele mencionou a cruz, aqui em versículo 16, que é a sua morte sacrificial por nós. Então, o sangue, a carne e a cruz são usados mais ou menos de maneira sinônima, mas cada um enfatizando o que quebrou as barreiras entre nós e Deus foi a morte de Cristo. O que quebrou as barreiras entre nós e outras pessoas é a morte de Cristo. E nota número 4, descreveu o que une a igreja. Nota isso, o mesmo acesso ao Pai. O acesso a Deus em comum através do Espírito Santo é que nos une.